Façam uma excepcional noite. Você sabia que você carrega demônios de estimação? Pois é, são coisas que te roubam, que te matam, que te destroem aos poucos, mas que você não faz nada a respeito para que elas saiam da sua vida, porque você recolheu ou muito cedo na sua vida, para dentro de casa, ou você acolheu quando eram filhotes, deu algum outro nome, se apegou e convive como se eles fossem parte da sua vida. Nós temos falado ultimamente, né, sobre processo de ressignificação, falamos depois sobre reconstrução e desconstrução, falamos ontem sobre esse caminho de autoconhecimento, e uma das coisas que está implícita nessa jornada são os seus pequenos demônios de estimação. Coisas que você sabe que te fazem mal e que você simplesmente não tem a menor intenção de abrir mão, né? É, não é bem assim diretamente ligado ao bloqueio, né? O bloqueio nós já entendemos, reforçamos que é algo que você fica repetindo porque realmente tem uma trava, né? Ele é um bloqueio porque você não consegue avançar. Então você não consegue é, ter um crescimento por conta daquele bloqueio. Ele pode ser financeiro, ele pode ser um desenvolvimento emocional, ele pode ser uma habilidade que você está tentando adquirir, mas está bloqueada, né? Como tocar um instrumento, falar em público, falar um idioma, né? E também não é bem um trauma, é um evento traumático, né? Que é algo que você fica tentando reviver para tentar ressignificar inconscientemente, né? Os demônios de estimação, né? Esses pets demônios aí que estão te matando, roubando e destruindo, são coisas como a sua preguiça, são coisas como as compulsões que você alimenta e que você não tem coragem de encarar. E, e tem gente que sente orgulho em falar isso. E eu faço um meia-culpa aqui porque eu posso atestar para vocês que tudo que tem acontecido comigo é extremamente verídico, né? E tenho levado para a base de quem eu sou todas essas transformações. É diferente de quando é uma onda, né? Porque você sabe que é algo que você está forçando e não é algo que reflete aquilo que está do lado de dentro. Ontem fecharam 30 dias aí da maior parte dessas transformações e outras que estão vindo em pequenas ondas, né? Mas eu te digo assim, que se você conversasse comigo há não muito tempo atrás, eu ia te apontar um monte de coisas que eu não fazia e eu não tinha intenção de fazer, e eu faria piada com isso, né, no mecanismo de defesa, e diria com orgulho, ah, esse aqui não faço, esse aqui não quero, esse aqui não gosto e tal. Mas, ao longo dessas semanas, eu aprendi a identificar esses pequenos demônios de estimação e entender que são coisas que a gente abre espaço na nossa vida para que elas entrem, participem e que elas vão nos arrastando, né? Isso são defeitos, isso são pensamentos, são drives mentais errados e algumas crenças também que a gente interpreta pela regra e não pelo princípio, né? Em um dado momento, assim, houve quase que inconscientemente hoje um questionamento para mim e era algo muito circunstancial, né? Aqui vai ser um momento de aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Mas era uma coisa muito circunstancial. E eu falei assim, olha, depende muito do contexto. Porque o que eu estou tentando dizer aqui? Existem situações que você vivencia e que você entende que são pontes, né? Você entende que são momentos de passagem, são ritos de passagem, e são coisas que não necessariamente vão refletir aquilo que você acredita ou aquele processo de construção que você está fazendo. Mas são etapas de transição, onde você não parece não estar nem muito aqui, nem muito ali, a quem olha de fora, mas que para você vai fazer sentido, né? Talvez isso que eu estou dizendo agora não vá fazer sentido para você, e se isso está soando abstrato, você está pensando, me dá um exemplo aí, talvez não seja o momento, né? Mas se você conseguiu entender, é porque você está vivenciando algo muito parecido. Então eu recomendo que de tempos em tempos até volte aqui para esse vídeo. Mas, de toda forma, o recado é esse convite para que você observe, né, quais são esses pequenos demônios de estimação que você está alimentando aí todos os dias, que você sabe que roubam a sua energia,
roubam a sua qualidade de sono, roubam a qualidade da sua alimentação, roubam os seus níveis de energia. E deixa eu falar uma coisa para você, como alguém que veio de uma queixa, né? Eu até quando estava chegando o final do ano passado, 2022, eu estava fazendo planos de consultar um médico, um especialista, para falar simplesmente sobre a minha energia. E hoje eu tenho assim uma jornada aí de 15, 16 horas diárias, onde eu durmo menos do que eu dormia, eu faço mais coisas, eu estudo mais, eu tomo mais decisões e de quebra ainda tem atividade física, né? E eu tenho muito mais, o nível de energia é muito maior do que aquele que eu teria. Ah, e comendo menos também. Então, é, eu atesto para você assim que esse esse medo assim ou essa preguiça ou seja lá o que for que nos impede assim de encarar essas coisas, é, elas são formas de você se sabotar também. E preste atenção que você vai reparar ao seu redor que tem um monte de gente se sabotando. Tem um monte de gente que está fazendo uma série de coisas para se manter naquele mesmo padrão, para se manter naquela mesma frequência. E todo momento que essa pessoa tem uma oportunidade de romper algo que ela percebe que vai causar dor, mas vai gerar crescimento, que o crescimento e a dor eles não se separam, essa pessoa dá um jeito de sabotar aquela situação. Como que ela faz isso? Ou ela cria uma distração, ou ela para no meio do caminho, né? Em vez de buscar algo que está na prateleira de cima, ela encontra um substituto barato e ela simplesmente encontra uma maneira onde aquilo deixa de estar no foco e algo mais fácil, mais rápido e que pareça dar uma solução no curto prazo, ele entra em evidência e assume o lugar daquele crescimento que estava acontecendo, simplesmente porque essa opção parece a perfeita. Afinal de contas, ela é rápida, ela é muito mais simples do que passar por toda aquela dor e ela é livre dessa dor. Né? Então, o que eu quero te encorajar é nesse período, nesse tempo, que se você está realmente assim disposto a fazer, você olhar para dentro, você perceber que a sua vida está cheia desses pequenos drenadores aí de energia e desses pequenos sabotadores de propósito e caminhada, é, faça essa reflexão, o que você precisa fazer para romper com tudo isso. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o princípio da modelagem dessa semana que passou, e foi um personagem bastante curioso. Mas ele vai ser um vídeo sobre um tema à parte, porque a mesma coisa que eu observei no princípio de modelagem, ela se encaixa com outras. Mas é aquelas pessoas que têm um foco tão grande no seu propósito que elas utilizam as suas limitações, as suas dores e os seus problemas para que eles cooperem com o propósito, né? Eu não vou aguentar, eu vou ter que entregar um pequeno spoiler, né? A modelagem da semana passada, ela foi em cima do Lionel Messi, né? E se você pesquisar, você vai ver que ao longo do tempo, quando ele estava crescendo, ele precisava diariamente aplicar injeções hormonais, né, na perna, porque ele precisava, né, de uma suplementação do hormônio do crescimento. Mas ele se tornou aí possivelmente o maior de todos os tempos, fazendo um uso muito específico disso que seria uma limitação, que seria a baixa estatura e a fragilidade, né? Ele transformou isso em velocidade e ele é um dos poucos jogadores que você não vê caindo no campo quando sofre uma falta. Ao invés disso, às vezes mesmo ele estando no chão, ele está com a perna procurando a bola, porque o objetivo dele é maior do que tudo. É uma analogia barata quando você pensa dentro do campo, mas quando você pensa que disso ele fez o seu caminho, o seu propósito, é algo muito maior. Mas eu ainda vou entrar mais a fundo nisso. O convite hoje é para que você se pergunte se você não está se sabotando e enchendo de pequenos demônios aí, tá? Então abandona essas porcarias que você está colocando na sua boca, abandona essas porcarias aí que você está consumindo e que estão deixando você com obesidade mental, informação ruim, ou até informação inútil que só te trava, só te causa medo. Abandone todas essas coisas e abrace aquilo que você sabe que precisa ser feito, tá bom? Uma coisa que você aprende aí, que é inerente ao crescimento, é que crianças fazem aquilo que elas gostam e os adultos fazem o que precisa ser feito,
tá? E lembre de sempre levar isso à luz do contexto. Se você vê alguém que não está colocando a devida energia naquilo que parecia, é porque essa pessoa provavelmente esteja passando por uma ponte. Olhe, se pergunte o que isso quer dizer e o que isso talvez impacta na sua vida. Tá bom? Pode ter ficado abstrato, eu sei, mas eu ainda estou mastigando essa reflexão e certamente ela vai aparecer bastante aí, porque nós vamos estar juntos ao longo dos 365 dias. E ó, daqui a pouquinho fecha mais uma semana, e daqui a pouquinho você já teve aí praticamente 10% desse ano. Então, se você está esperando passar o carnaval, você está esperando passar qualquer período aí para você começar a cuidar da sua vida, deixa dessa bobagem que você está perdendo tempo, tá bom? Vamos junto. Eu tô puxando a fila e eu quero que você vá comigo. Tá legal? Você vai ver grandes coisas acontecendo ainda. Sou um edifício que está sendo escavado, mas você vai perceber toda a altura e toda a projeção que nós vamos alcançar. Tá legal? Tamo junto, até depois do fim. Valeu!